Daniel Alves. A informação mais recente e importante é que, de acordo com o jornal El Periódico da Espanha, as imagens da câmera de segurança da boate mostram que Daniel Alves e a mulher que o acusa de estupro ficaram 15 minutos trancados no banheiro. Esse fato contradiz a primeira versão dada por Daniel, de que sequer conhecia a mulher. Ele, inclusive, já mudou essa versão inicial em depoimento e disse que teve uma relação consensual com ela. As contradições do depoimento do brasileiro, além do risco de fuga em razão de uma passagem já comprada para voltar ao México na sexta-feira, o depoimento contundente e sem contradições da mulher que o acusa, e também exames médicos e informações policiais, fizeram a juíza decretar a prisão provisória do atleta sem fiança. A mulher que acusa Daniel Alves de estupro afirma ter sido trancada no banheiro. Segundo o depoimento, o jogador se sentou no vaso sanitário, subiu o vestido dela e a forçou a transar com ele. E nós temos aqui uma linha dos fatos, para quem está acompanhando, entender as contradições do Daniel Alves. Ao todo, 3 contradições. Já estamos voltando também na Rádio Jovem Pan para falar de Daniel Alves e a prisão provisória dele na Espanha. Vamos agora para as ondas do rádio, pela rede Jovem Pan News. Agora sim, estamos de volta pela Rádio Jovem Pan falando do caso Daniel Alves, né? A gente passou aqui nesse intervalo da rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, as informações mais recentes desse assunto, e o Daniel Alves, ele acabou entrando em contradição 3 vezes. E nós temos aqui a linha dos fatos para quem está acompanhando entender as contradições do jogador. Primeiro, Daniel Alves tinha negado a relação sexual e qualquer encontro com a jovem. Ele afirmou isso num vídeo enviado ao canal espanhol Antena 3 há 2 semanas, quando as acusações se tornaram públicas. Depois, em depoimento à juíza que investiga o caso, ele teria dito que estava no banheiro da boate de luxo Sutton, quando a mulher entrou, mas que não teve contato algum com ela e que ficou parado sem saber o que fazer. Por fim, admitiu que fez sexo com a suposta vítima, mas garantiu que as relações foram consensuais. De acordo com o El País, que ouviu fontes da justiça espanhola, Daniel Alves disse ainda que a mulher se lançou em direção a ele no banheiro para fazer sexo oral. Além disso, acrescentou que ele não tinha dito nada até então sobre isso para protegê-la. Essas contradições e o fato do jogador não ter um endereço conhecido na Espanha, bem como o Brasil não ter um acordo de extradição com o país, teriam motivado a prisão de Daniel Alves. Então, nós estamos passando aqui essas informações. O Nilson também passou uma informação mais cedo aqui no programa, que o Daniel Alves foi transferido, né, Nilson? Ele foi transferido de penitenciária por razões de segurança. Razões de segurança. Então, tá aqui. Daniel Alves deu 3 versões após ser acusado de assédio sexual. Outro problema também de uma desinformação de uma fonte que, para mim, muito fidedigna, conversando com a juíza, ela perguntou qual era o salário do Pumas, que ele recebia no Pumas, ele botou um 0 a mais no salário, e isso também pesou muito contra. Segundo a informação que a gente está. Mas assim, um 0 a mais, como assim? Ele tirou um 0 do salário dele. Diminuiu o salário dela e falou, não, o seu salário não é esse e tal, não sei o que lá. E se acredita, pela nova legislação... Não, porque ele mentiu o salário também. Sim, seriam fatores que levaram ela a não acreditar no... Ah, tá. Porque no caso, por esse caso... Seria por isso. Uma entrevista também que ele deu, né, Maldo? Também para um canal de televisão. Então, ele deu essas 3 contradições. Ela temia, até por conta desse salário, e não só por conta do salário, que ele pudesse dar um jeito de sair da Espanha, como não há acordo de extradição, isso levaria. Então ela acha, e pela mudança na lei espanhola desde 2016, um caso clássico que aqui também não vou falar, porque também não tenho todos os elementos, casos como ele é a primeira pessoa a ter essa punição mais severa em relação àquilo que normalmente acontece na Espanha, inclusive com a prisão preventiva. Então, assim, a situação mudou em outubro do ano passado essa lei na Espanha. A situação dele é muito delicada mesmo, não estou aqui analisando, apenas falando, não estou entrando no julgamento no mérito, mas é só dizer que uma pessoa que muda 3 vezes a versão e parece que nem os próprios advogados estão, inclusive, se manifestando a esse respeito, lamentavelmente, em todos os sentidos, e sobretudo para a vítima, que é a mulher. Corre o risco que nem o Mendy, de ficar que o Mendy, do que jogava no City, ficou, né? Sim. Ficou preso, não saiu mais. A preventiva lá na Espanha pode ser 2 anos. 2 anos para o julgamento.
Para o julgamento. Pode ocorrer isso. Que nem Ele pode ficar prisão preventiva por 2 anos antes do julgamento do mérito da questão. E a pena máxima é 15 anos. Exato. Quer dizer, a preventiva ele pode estar resolvendo. Ele pode ficar 2 anos. 2 anos, 2 por anos. essas condições especiais, por não ser Não, e não tem ter fiança. residência fixa, é Não tem inafiançado fiança. no tem caso. passaporte espanhol. Não tem passaporte espanhol. Não, ele tem passaporte espanhol. Mas ele é naturalizado espanhol. Mas ele não consegue, mas ele tem condições financeiras de sair, dá um jeito. E a menina não quer dinheiro de jeito nenhum, que diz que é uma pessoa de posse, né? Justiça, segundo ela. Houve um grupo ano passado que cometeu atos em conjunto contra algumas mulheres. Esse grupo estava, inclusive, na internet. Lamanadas. O Lamanadas, nome já diz exato. muita coisa. Lamanadas, esse ato em conjunto. Aí e esses caras não foram punidos. Não foram punidos. Aí houve uma revolta muito grande na Espanha. E desde outubro do ano passado, depois desse caso Lamanada, a lei se tornou rígida demais, inclusive inafiançável. Inafiançável. Então ele vai responder. O julgamento pode chegar a 2 anos, mas pode que daqui a 6 meses pode ter o julgamento. Pode ter o julgamento. Daqui a 3 meses pode ter o julgamento. E a pena máxima é 15 anos de prisão. A pena máxima é 15 anos de prisão. Então, o resto a gente tem que aguardar. É que nem o caso do Robinho. Ele pediu para dar outro depoimento hoje. O caso do Robinho. O Robinho foi até a última instância na Itália. Não tem mais o que recorrer. O Robinho não existe mais recurso. No caso dele vai caber recurso. Vai ter o primeiro julgamento, vai ter recurso, mas pela lei nova ele vai continuar aguardando, mesmo com o recurso, preso. Esse é o detalhe. Sexta-feira eu ouvi um advogado criminal, especialista em leis internacionais, e ele detalhou esse caso Lamanada e explicou exatamente sobre o caso do Daniel Alves. Eu falei, doutor, e ele pode pedir para cumprir a pena no Brasil? É a única resposta que ele não me deu. Porque ele tem a nacionalidade brasileira e espanhola. Ele tem passaporte espanhol. Então ele pode pedir para cumprir essa pena no Brasil? Ele não tinha essa resposta para me dar. Então a dúvida que fiquei foi essa. Mas a dúvida do recurso, ele não teve dúvida nenhuma. Mesmo com o recurso, digamos que ele seja condenado. Vai lá ter uma condenação de 6 anos de prisão para o Daniel Alves. Cabe o recurso, vai o recurso. Mas ele tem que aguardar ainda preso durante o recurso. Não! Aguardar preso, penitenciária, até o recurso ser julgado. Então a situação dele não é simples. A situação não é nada simples, é uma situação bem complexa. Como pode ter o julgamento e ele ser inocentado? Como pode ter o julgamento e ele ser inocentado? Então é aguardar o que vai acontecer. Essa questão do Lamanada, que o Mauro acabou lembrando o nome que eu não lembrava aí, essa questão mudou totalmente a rigidez desse tipo de crime na Espanha. Assim como o Nilson disse, né, Daniel Alves vai ficar preso até a investigação terminar. Ele está na penitenciária. É o julgamento. Passou por exame médico, psicológico, antes de ser encaminhado para uma cela, como é prático com qualquer pessoa. O local de detenção é muito diferente das prisões comuns brasileiras, pois tem celas para 1 ou 2 pessoas, área de piscina e biblioteca, por exemplo. A Justiça segue investigando, tomando depoimentos de testemunhas, fazendo a perícia do local e avaliando os exames médicos. Há um prazo de 4 anos para concluir a investigação, mas a tendência é de que toda a apuração termine antes disso, tá? São as informações... O julgamento tem que ser em 2 anos. O Frank Souza, que mora lá na Espanha, está nos acompanhando, ele mandou algumas coisas aqui. Essa história do salário, por que isso foi levantado? A juíza perguntou, segundo o Frank, quanto ele ganhava para, num primeiro momento, estipular uma fiança. E ele falou $30 mil. Aí ela falou, eu tenho o seu contrato comigo e o senhor ganha $300 mil. E aí o negócio começou a complicar. E ele explica realmente, sobre o que o Nilson falou, a pena de 12 anos, de 4 a 12 anos. A mínima de 4, a máxima de 12. E aí o Pedro já acrescentou, vai ter um tempo de processual e tal. Esse o julgamento demoraria 2 anos no máximo. Mas esses 2 anos é preso. Não existe... essa história da fiança que as pessoas estranham, porque é crime inafiançável. A partir de outubro, depois dessa história do Lamanada, não existe mais fiança. É crime inafiançável, esse tipo de crime que está enquadrado.
A princípio era agressão sexual, agora... Talvez por isso, em algum momento do processo, ela tenha perguntado alguma coisa e aí essa contradição de informação já... Aí a menina agora tá... ele mesmo disse que teve o ato sexual com a moça, só que ele está dizendo orientação... Por que ele mudou? Orientação dos advogados. Ele mesmo entendeu que houve o ato sexual, só que com o consentimento da moça. Não havendo consentimento, passa a ser estupro. Sem dúvida. Passa a ser estupro. Sem o consentimento, passa a ser crime de estupro. Tem os exames também, né? Que tem tudo, né? Tem Apareceu o sêmen. Porque, Apareceu o sêmen dele na roupa da moça. Porque ela fez a denúncia logo depois, né? Logo depois. e lá na Espanha tem também uma coisa também bastante evoluída, que é um protocolo em casas noturnas. Para você, porque nesse caso ela já chama e já tem todo um protocolo que esperamos que tenha no Brasil e outros lugares também, que você passa para o exame de corpo de delito, vem ambulância, assistente social. Os seguranças têm que chamar a polícia na hora. Quando chamou, ele já não estava... Já na hora. tinha vazado. Ele tinha saído, Já mas tinha ela embora. fez todos os exames possíveis. Bom, a situação não é simples, a situação dele é bem complexa. A gente segue.